Oi, meus amores, tudo bem? Primeiro ano, como é que vocês estão? Galera, na aula de hoje nós vamos ver as razões trigonométricas inversas. Na última aula a gente viu a tangente, né? Como é que calcula a tangente de um arco trigonométrico. E na aula de hoje nós vamos começar com as razões trigonométricas inversas, tá? Para hoje, porque a gente tem um pouquinho menos de tempo do que a aula de amanhã, a gente vai ver somente a secante. E na aula que vem, que é a aula de amanhã, a gente vê as outras duas, que é a cossecante e a cotangente, beleza? Qualquer dúvida, me procurem, me mandem mensagem, prestem bastante atenção no vídeo, se for preciso vão pausando, e é isso, certinho? Muita saudade de vocês. Vamos lá então, ó. A gente vai começar, vai dar início à apostila 3, tá? A gente está lá no capítulo 8 da apostila 3, nós estamos vendo as razões trigonométricas inversas. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a secante. O que é a secante? Ela é a razão inversa do cosseno. O que é uma razão inversa? Primeiro vamos entender isso, que é bem simples. A gente já tem conversado isso nas outras frentes também. Se eu tenho 1 sobre 5, o inverso de 1 sobre 5 seria 5 sobre 1, certo? Não confundir inverso com o oposto, com o simétrico, que nem a gente estudou lá na frente fundamental. Então, o inverso, por exemplo, de 4 sobre 8 seria 8 sobre 4. Inverter é você mudar a posição ali do numerador e do denominador, ok? Então, ó, o que é a secante? Ela é a razão inversa do cosseno. Então, a primeira coisa que você tem que guardar é isso. Secante é o inverso do cosseno. Então, para a gente entender, vamos voltar lá no triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, tem esse ângulo que eu fiz aí, que é o ângulo beta. A gente sabe que o cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno é isso. O cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A secante, ela vai ser o inverso. Ou seja, a secante vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. É isso. Isso que é a secante. A secante, ela é a razão inversa do cosseno. Então, para você calcular a secante de um ângulo, basta inverter o cosseno dele. Então, exemplo, ó. Se eu pego o cosseno do 30, que é um ângulo que a gente conhece, o cosseno do 30 é a raiz de 3 sobre 2. Então, o que vai ser a secante do 30? Vai ser o inverso. O que é o inverso de raiz de 3 sobre 2? É o 2 sobre a raiz de 3. Então, você vai fazer 2 sobre a raiz de 3, certo? Nesse caso, a gente precisa racionalizar. Então, significa que a secante do 30 vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Pegar um outro exemplo aqui, ó, o 60. Qual é o cosseno de 60? 1 meio. Então, se o cosseno de 60 é 1 meio, o que vai ser a secante do 60? Qual que é o inverso de 1 meio? 2 sobre 1. Então, a secante de 60 é 2 sobre 1, que é a mesma coisa aqui, 2. De modo geral, a gente pode usar essa fórmula. A secante de um arco x é 1 sobre cosseno. Porque quando a gente faz 1 sobre cosseno, isso representa matematicamente que é o inverso do cosseno. Tá bom? Então vamos guardar essa formulazinha aqui, ó. A secante para qualquer arco, ela é desculpa, o inverso do cosseno. Tudo bem? E aí o que a gente precisa ver é como que fica a secante no ciclo trigonométrico. Como é que eu faço a secante para calcular dos outros arcos? De maneira geral, meus amores, basta você calcular o cosseno e inverter. Então a secante, ela vai ter o mesmo sinal que o cosseno. Ela vai ser positiva, por exemplo, no primeiro e no quarto quadrante, e negativa no terceiro e no segundo, certo? E aí eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, ó. A gente tem esse daqui que é o ciclo trigonométrico nosso, né? Eu coloquei aqui a retinha do cosseno, a retinha do seno e a da tangente tracejadinha, porque a gente não quer falar delas hoje. A gente quer falar da secante. Aonde seria a secante? A secante, ela vai ser uma reta em cima da reta do cosseno.
porque como ela é o inverso do cosseno, então ela vai ficar em cima do reto cosseno. E aí percebe bem isso daqui, ó. Não existe secante no intervalo de menos 1 até 1. A secante, por ela ser inverso do cosseno, a gente vai pegar uma posição inversa. A gente não vai pegar os valores de dentro do ciclo trigonométrico. A gente vai pegar os valores de fora. Então a secante, ela vai ser maior ou igual a 1 e ou menor ou igual a menos 1. Então a secante seria essa reta aqui vermelha, ó. Ela pega do 1 para a direita e do menos 1 para a esquerda. Então a secante ela é maior ou igual a 1 ou a secante ela é menor ou igual a menos 1. Não existe, melhor dizendo, de novo, vamos repetir, secante aqui, ó, com os valores entre o menos 1 e o 1, mas a gente exclui o menos 1 e o 1, porque existe a secante de 1 e de menos 1, tá bom? Então, como é que faz, tá olhando, se o cara é do primeiro quadrante, para eu calcular a secante na circunferência, no ciclo? Você vai pegar aqui, então, ó, aqui tem a retinha da secante. Então, eu peguei um exemplo aqui que é o 45. O 45 seria esse arco aqui amarelo, tudo bem? A gente aprendeu que para calcular o cosseno do 45, você vem tracejadinho até encostar aqui na reta do cosseno, certo? Para calcular a secante do 45, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai passar uma reta tangente aqui pelo 45 até encostar aqui na secante. Olha lá, ó. Você vai passar uma reta tangente aqui ao 45, tangente à circunferência, aonde é o 45, a extremidade do 45, até encostar na secante. Nesse ponto aqui, aonde encostou na secante, representa esse pedacinho que vem do 1 até aqui, que é a secante do 45. Tudo bem? E aí, o que é a secante do 45? É 1 sobre o cosseno de 45. Então, a gente sabe que é 1 sobre a raiz de 2 sobre 2. Olha lá, ó. Você vai inverter a raiz de 2 sobre 2. O inverso da raiz de 2 sobre 2 é 2 sobre a raiz de 2. Racionaliza, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui vale raiz de 2 e representa a secante do 45. Esteca, toda vez que eu for calcular, eu preciso fazer esse ciclo trigonométrico? Eu preciso rabiscar até encontrar a secante? Não, você não precisa. Você basta calcular o cosseno. Porque se você sabe o valor do cosseno, você inverte. É que eu quero mostrar para vocês como é que representa a secante na circunferência trigonométrica. Beleza? Então, para qualquer arco do primeiro quadrante, você vai fazer assim. Você vai pegar ele ali no primeiro quadrante e vai traçar uma reta tangente até encostar a secante. E isso vai ser para os outros quadrantes também. No segundo quadrante, a gente vai pegar, só que vai bater lá na parte que é negativa. Então, aqui no primeiro quadrante, a secante ela é positiva. Então, a secante de todos os caras do primeiro quadrante, ela é positiva. Belezinha? Então, vamos lá, ó, a secante de 45 raiz de 2. E se for no segundo quadrante, Bisteca? Mesma coisa, vamos lá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, o 120. Então, o 120 é esse arco aqui em amarelo também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar por ele uma reta tangente à extremidade do 120 até encostar na secante. Esse pedacinho azul aqui vai representar a secante do 120, certo? E aí, como é que eu calculo a secante do 120? Primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar aqui qual é o seu simétrico. O simétrico do 120 é o 60. O cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno do 120 vai ser menos meio. Então, a secante do 120 é o inverso desse valor aqui, ó, do menos meio. Olha lá, ó, a secante de 120 é 1 sobre o cosseno de 120. Então, vai ser 1 sobre menos meio, e inverteu, então a secante de 120 vai ser menos 2. Então, ó, primeiro quadrante, passando a retinha, vai bater na parte positiva na secante. No segundo quadrante, passando a retinha tangente, ela vai bater na parte negativa. Então, primeiro quadrante, a secante é positiva. No segundo quadrante, a secante é negativa. Ok? Por isso que eu falei que os capítulos anteriores, eles são de suma importância para a gente. Por quê? Para calcular o valor da secante,
eu preciso saber calcular o valor do cosseno. Então, se eu sei o cosseno, eu sei a secante. Eu inverto. Tá claro isso? Então, vamos ver para o terceiro quadrante, como é que fica. Fica assim, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, que seria o 210. Aqui está a extremidade dele. Então, ó, você vai passar por ele uma retinha tangente e esse pedacinho vai representar a secante do 210. Para calcular a secante dele, eu preciso do seu cosseno. Então, olha lá, para calcular a secante do 210, eu preciso saber o valor do cosseno. Então, eu vou achar o seu simétrico. A gente já aprendeu a fazer isso. Do 180 para chegar no 210, o simétrico vai ser o 30. O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o do 210 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, o que é a secante dele? Ó, tá na frente aqui a secante. Você vai inverter. Você vai fazer 1 sobre o menos raiz de 3 sobre 2. E aí você inverte. É menos 2 sobre a raiz de 3. Bistec, eu posso pular essa etapa aqui e fazer direto? Pode. Tá bom? Racionaliza por raiz de 3. Vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 3. Essa é a secante do 210. Ok? Tranquilão? De boa, meus amores? O quarto quadrante vai ser a mesma coisa, o mesmo procedimento. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui que é o 315. Como é que calcula a secante do 315? Você vai passar uma reta aqui pela extremidade do 315, que seja tangente nesse ponto, a circunferência. Ela vai encostar nesse ponto aqui na retinha da secante. Então esse pedaço azul representa a secante do 315. Para saber o do 315, eu preciso do seu cosseno. E aqui, ó, o simétrico do 315 é o 45. E aqui os dois têm o mesmo cosseno. Que quem está no quarto quadrante com o seu simétrico do primeiro quadrante tem o mesmo cosseno. Então, o cosseno do 315 é raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou inverter isso. Vai ficar 2 sobre a raiz de 2. Racionaliza e isso vai dar a raiz de 2. Você vai fazer tanto na hora de treinar essas razões inversas, que algumas elas vão ficar meio que decoradas pra gente. O inverso de raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2. O inverso de meio é 2. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, algumas coisinhas vocês vão acabar guardando. De conclusão, o que a gente pode chegar então? Qual que é o sinal da secante para a gente aprender? A secante, a gente aprendeu que essa retinha vermelha, que ela vai do 1 até o infinito, positivo, e do menos 1 até o infinito, negativo. Para quem está no primeiro e no quarto quadrante, a secante ela vai ser positiva. E para quem está no segundo e no terceiro quadrante, a secante ela é negativa. Ou seja, para você não ficar guardando tanta regra, é só guardar a regra do cosseno. Lembrar isso, se eu sei calcular o cosseno de um ângulo, basta inverter a sua razão que a gente calcula a secante. Tá claro isso? Então, ó, quando for um arco negativo, eu posso usar também a mesma regrinha que eu uso para o cosseno, tá? E eu vou chegar no arco negativo, eu pensei que vinha agora. Antes do arco negativo, vamos ver os arcos notáveis, que é para calcular a secante do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360, que são aquelas extremidades. Então, estou a fim de decorar não, né? Guardar qual é o valor da secante desses caras aí. Então, vamos puxar a retinha da secante aqui e vamos lá, ó. Eu quero calcular isso. A gente sabe que nesse ponto aqui é 1 e esse ponto aqui é o menos 1, certo? Então, eu quero a secante do 0, 90, 180, 270 e o 360. Então, vamos começar pelo 0. O 0, a secante dele vai estar exatamente nesse ponto. E nesse ponto, qual é o valor da secante? Está aqui marcado, ó. É 1. O 1, ele é o menor positivo da secante, né? Porque o menor positivo da secante é 1.
que a secante tem vários negativos. Então aqui, ó, o valor da secante do 0 e também do 360, os dois, a secante dele vai ser 1, tá certo? Então a secante do 0 é 1. Aqui, ó, pro 90, presta bastante atenção nele. Cara, o 90 ele não tem secante. Por quê? Dois motivos para você entender. Porque o cosseno do 90 é 0 e o 0 ele não tem inverso. Qual que é o inverso de 0? É 1 sobre 0 e isso não existe. E outro motivo é o seguinte, se você passa aqui pelo 90 uma reta tangente, a reta que vai passar pelo 90 tangente nesse ponto nunca vai encostar na secante, ela vai ser paralela à secante. Então não existe a secante do 90. Então o 90 ele não tem secante, certo? O 180, tá aqui o valor da secante dele, que vai ser quanto? Menos 1. Aqui para o 270, a secante dele vai ser igual a do 90, não existe também. E o 360 também vai ser 1. Se você lembrar dessa daqui lá do cosseno, você lembra que o cosseno de 0 é 1, então a secante mantém 1, porque o inverso de 1 é 1. O cosseno do 90 é 0, então a secante do 90 não existe, porque não existe o inverso de 0. O cosseno de 180 é menos 1, então a secante de 180 continua sendo menos 1. Secante do 270 é a mesma história do 90. Como o cosseno do 270 é 0, não existe o inverso de 0, então não tem a secante de 270. E para o 360 é a mesma história do 0, também vai ser 1. Beleza? Então, ó, a secante ela é 1 para o 0, não existe para o 90, menos 1 para o 180, não existe para o 270 e 1 para o 360. Beleza? Aí agora sim, quando for um arco negativo, quero calcular a secante de menos 225, de menos 330. Como é que eu faço? Não precisa ficar pensando em andar ao contrário. Vamos pensar aqui no começo e depois a gente faz lá uma regrinha. Esse é o arco X, que ele anda no sentido anti-horário. Aqui vai estar o arco menos X, que vai andar no sentido horário. Eles têm o mesmo cosseno, como a gente já estudou. Então, ó, se o arco X e o arco menos X têm o mesmo cosseno, significa que os dois também vão ter a mesma secante. Então, você vai passar ali, ó, uma retinha tangente à extremidade do X. Essa parte em azul representa a secante do X. Se você fizer a mesma coisa aqui para o menos X, ó, você também vai encontrar o mesmo valor. Então significa que a secante do X é igual à secante do menos X. Então, para calcular a secante de um arco negativo, basta calcular a do positivo. Beleza? Olha lá, então a secante de menos X é igual à secante de X. É a mesma regrinha que a gente usou para o cosseno. Se o cosseno de um arco positivo é, por exemplo, raiz de 3 sobre 2, o cosseno dele negativo também vai ser raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, ó, um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Como é que é a secante do menos 150? Eu não preciso pensar no menos 150, eu vou pensar no 150, porque a secante do menos 150 é igual à secante do 150. Então você vem aqui, ó, 150 ele está nesse quadrante, ele é simétrico ao 30, o cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno do 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a secante de 150 vai ser o inverso disso, olha lá, o cosseno dele é menos raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, a secante do menos 150 vai ser o quê? A secante do 150 é o inverso do seu cosseno, aí você inverte, racionaliza e já chega na resposta. Então a secante do menos 150 tem o mesmo valor que a secante do 150. Você não precisa mudar o sinal, que nem lá no cosseno que a gente viu. Em suma, em resumo, para como que eu vou calcular a secante de um arco? Calculando o seu cosseno.
Então, se eu sei o cosseno, eu sei qual é o valor da secante. Tudo bem? Então, ó, isso daqui continua sendo de suma importância para a gente. Então, desenha isso no seu caderno, deixa isso do ladinho na hora que você for estudar. Eu não estou falando para você ficar dependente só disso. Eu quero que vocês aprendam a fazer esse ciclo aqui, ó. Porque todo o nosso estudo vai estar fundamentado aqui. Então, se eu sei isso, eu sei calcular o valor de secante, de seno, de cosseno, de tangente. Tá bom? E aí, ó, por enquanto a gente só aprendeu o inverso do cosseno. Na aula de amanhã a gente vai ver o inverso do seno e o inverso da tangente. Então, por enquanto, para a aula de hoje, eu preciso saber o cosseno desses caras aqui, ó. Porque se eu sei o cosseno desses caras, eu inverto e acho a secante. E aí, ó, vamos fazer um novo quadrinho aqui para secante agora desses arcos que são fundamentais. Secante do 0 é 1, do 90 não existe, do 180 menos 1, 270 não existe, 360, 1. Beleza? E o sinalzinho da secante. Positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativo nos dois quadrantes que são o segundo e terceiro. Certinho? E guardar essa regrinha. Quando for calcular a secante de um arco negativo, você mantém no sinal, você deixa com o mesmo sinal. Então, essa é a secante, pessoal. Foi por isso que eu peguei um pouco no pé de vocês, que eu disse que os capítulos anteriores, que o livro 2, ele vai ser o mais importante para a gente. Porque a partir do livro 2, tudo vai voltar para ele. O livro 3, a gente tem que voltar no 2 para poder calcular a secante, os inversos, tá bom? Então, tudo a gente vai voltar para o livro 2. Ele é muito importante para a gente. E aí, vamos lá, ó. Eu não vou fazer todas as atividades com vocês. Eu selecionei só 2 exercícios hoje. A gente vai fazer o exercício 1, a letra A e a letra B, porque envolve secante. E depois a gente vai fazer o exercício 3 também, que envolve secante. Na aula de amanhã, a gente vê as razões inversas, que é a cossecante e a cotangente. A cossecante é o inverso do seno, e a cotangente é o inverso da tangente. Então, a gente tem isso daqui, ó. Determine se existir o valor de secante de 300 e secante de 5π sobre 4. Então, na letra A, vamos lá, ó, secante de 300. Eu já puxei aqui, ó, a minha circunferência. Então, vamos procurar o 300. O 300 está no quarto quadrante. Ele está aqui, ó, ele está em azulzinho, fraquinho, porque ele é simétrico do 60. Ele e o 60 tem o mesmo cosseno. Aí, ó, aqui está o 300. Se eu olhar aqui, como ele é simétrico do cosseno, eu vou olhar aqui no cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno do 300 também vai ser meio. Então, o que vai ser a secante do 300? Vai ser, lá, ó, eu anotei aqui para a gente ver. O cosseno do 300 é meio, a secante vai ser o inverso disso. Então, a secante vai ser 1 sobre o cosseno de 300, vai ser 1 sobre meio, vai ser 2 sobre 1, porque o inverso de meio é 2 sobre 1. Então, a secante de 300 é 2. Simples assim. Disse de novo e vou repetir. Se você quiser pular essa etapa aqui, eu estou fazendo bonitinho com vocês para ficar guardado, porque é a primeira aula, o primeiro contato que a gente está tendo com isso. Mas se você quiser fazer direto aqui, ó, descobriu que o cosseno é 1 sobre 2 e já inverter e descobrir a secante, isso é lindo, isso pode ser feito, tá bom? 5π sobre 4, na letra B. Vamos procurar ele, ó. Família do 5π sobre 4, então vamos olhar aqui quem que é o π sobre 4. Π sobre 4 é o 45. Aí vai ter o 3π sobre 4, aqui tem o 5π sobre 4, ó, ele está no terceiro quadrante. Ele é o 225, ok? Então, se ele é simétrico ao 45, o que a gente precisa saber? O cosseno do 45, vamos olhar aqui na tabelinha, é raiz de 2 sobre 2. Então, o do 225, que é o 5π sobre 4, vai ser negativo. Olha lá, eu até anotei. O cosseno dele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O que vai ser a sua secante? Você inverte. Então, a secante dele
vai ser o inverso, e o inverso de menos raiz de 2 sobre 2 é menos 2 sobre a raiz de 2. Você viu que em momento nenhum, para calcular o inverso, eu mudei sinal. Tá certo? Sempre mantém um sinal lá. Então, racionaliza, e aí eu vou descobrir que a secante, opa, aqui saiu do 300, mas é 5π sobre 4, tá bom, meus amores? Esquece isso, anula aqui, ó. Aqui é para ser 5π sobre 4, então a secante do 5π sobre 4 é menos raiz de 2, tá? É isso, galera. Para calcular o valor da secante, eu preciso saber calcular o cosseno. Então, vocês vão ver que isso daqui vai virar rotina para a gente. Saber aonde está o arco, olhar para o valor do seu simétrico e responder o que ele pede, tá bom? No exercício 3 é mais fácil, ele só quer isso, ó. Na sua casa, eu aconselho você a calcular cada um deles, tá bom? Mas aqui, ele só quer que você determine o sinal da secante de cada um dos arcos a seguir. Então, vamos lá, ó. 11π sobre 6. Vamos procurar o 11π sobre 6? Ele é da família do π sobre 6. O π sobre 6 está aqui. Então, é o 30, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6 é o 330. Ele está no quarto quadrante. O que a gente aprendeu? No quarto quadrante, a secante ela vai ser positiva. Então, aqui está o 330, a secante dele é positiva. É isso que ele quer no exercício 3. 7π sobre 4, vamos procurar aqui, ó. Então, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, o 7π sobre 4 está aqui, ó. Também está no quarto quadrante. Então, significa que a secante dele também vai ser positiva. 7π sobre 3. π sobre 3 é o 60. 2π sobre 3, 120. 4π sobre 3, 240. 5π sobre 3, 300. Não tem o 7π sobre 3. Significa que ele andou a mais de uma volta. Então lembra, ó, eu vou pegar o 7 e vou dividir pelo dobro do de baixo. Então eu vou fazer 7 dividido por 6. Sempre é o dobro do de baixo. 7 dividido por 6 vai dar quociente 1. Então significa que ele deu uma volta e vai sobrar resto 1. É esse resto que eu quero, ó. Esse 1 eu vou jogar no lugar do 7. Então, 7π sobre 3 é a mesma coisa que 1π sobre 3. Então, significa que ele está aqui, ó, no lugar do 60. Se ele está nessa posição, significa o que, o 7π sobre 3? Que ele deu uma volta inteira e na segunda volta ele andou e parou aqui no 60. Então, ele tem a mesma extremidade que o 60. Então, significa que a sua secante vai ser positiva. E o 3π sobre 4 tem, ele está aqui, ó. É o 315, ele é da família do 45, a sua secante vai ser negativa. Então, esses foram os dois exercícios envolvendo a parte de secante. Para a próxima aula, a gente vai ver as duas razões inversas que faltam, tá bom? Que é a cossecante, que é a razão inversa do seno, e a cotangente, que é a razão inversa da tangente. E aí, a gente vai prosseguir do mesmo jeito. Se eu sei calcular o seno, eu vou inverter o valor dele e eu vou ter a cossecante. Se eu sei calcular a tangente, eu vou inverter o valor dela e vou calcular a cotangente. Tudo bem, meus amores? Beleza? Se curtiu aí, dá uma força pro Bisteca. Certo? E até a próxima.